Muito bem, cá estamos nós para mais um episódio do Sal Podcast. Obrigado por você estar aqui, estar nos acompanhando. Eu estou especialmente feliz com os comentários das pessoas. Hoje eu fui almoçar num lugar, 2 pessoas vieram falar, tô vendo e tal, falaram de alguma coisa. É muito gratificante, né? Vai dando um ânimo na gente, né? Ver que o pessoal tá gostando. Inclusive, caso vocês tenham ideias de temas, caso vocês tenham perguntas, coloquem aí nos comentários, podem mandar no perfil do Sal, nos nossos perfis pessoais, que também estarão aparecendo aqui, inclusive o perfil pessoal da nossa especialíssima convidada, Camila. Se apresente, por favor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da família, né? Falar que eu sou grata a essa família. Eu conheci o Fábio primeiro, mas toda vez que eu falo Fábio, obrigada, eu incluo todos, né? E para quem não me conhece, eu sou a Camila Macedo, sou designer de moda e joias. Hoje atuo como joalheira, mas já trabalhei com moda aí na cidade de Guarulhos há muitos anos. Eu tenho 20 anos de empresa, inclusive esse ano completei 20 anos de empresa. Né? Logo vai sair um vídeo aí também. Trabalha desde os 7, né? Você conta, né? Então, sempre fui muito grata também ao meu trabalho, sempre me dediquei muito, sempre fui muito ligada à moda. Mas, como tem minha família, também sou muito dedicada à minha família. Eu digo que hoje o meu maior empreendimento é a minha família, né? Então, sou casada com o Ernesto, mãe da Olivia, do Benjamin, filha da Carmele e do José Roberto, irmã da Roberta, e por aí vai, senão eu não vou parar. Muito obrigada pelo convite. Muito legal ter você Muito aqui, bom. Viu, Camila? Porque a Camila, nós temos um carinho especial por ela, pelo Ernesto, né? Pelas crianças também, pelo Benjamin e também pela Olivinha. Já nos conhecemos há uns bons anos aí, né, Camila? Bons anos. Já nos conhecemos há uns bons anos. E a Camila falou de ser designer de moda, né? E hoje ela se dedica mais às joias. Mas tem algumas poucas clientes que, em alguns casos de vestido também, quando o vestido é uma joia, você desenha também, não é isso, não? Hoje, não mais. Na verdade, eu até vou abrir aqui. Eu tô fazendo um pra minha amiga, que foi uma promessa. Eu tô fazendo um vestido de noiva e eu cumpro as minhas promessas. Então, quando eu sair da loja, não, você vai ter que fazer meu vestido de noiva. Falei, tá bom, né? Inclusive, me lasquei, porque eu tive que passar minha modelista, passei maquiadora, que é a K, que eu amo cabelo. Falei, olha, Alessandra, não sei nem como eu vou no teu casamento, mas tô fazendo dela. Não abro exceção. Então tá bom. Então, uma pena para o mundo já da foi, moda. essa fase já passou. Eu falo assim, Fábio, Mônica e Maria, eu não posso falar nunca mais. Mas até então eu decidi não fazer, enfim, tá tudo bem, né? Sim. A Natália que segue lá o meu legado, eu digo que ela deu continuidade, vai muito bem. E eu me dedico só à joalheria hoje. Verdade. Quanto tempo faz que você... Olha, eu não fiz as contas direito, eu tava pensando aqui, não sei se foram 4 ou 5 anos. Inclusive, a gente se conheceu naquela época. Por conta da ideia de vender a loja. E aí começam a vir coisas na cabeça, né? Eu conheci a Cris e eu trabalhava muito, não sei se já pode falar. Pode, claro, tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Eu conheci a Cris e aí eu até esqueci o sobrenome dela, meu Deus, da Marcherie. Aí ela falou, eu quero vender minha loja. Ela falou, por que você quer vender sua loja? Eu falei, eu trabalho demais, eu trabalho com noivo, eu trabalho com festa, madrinha, eu tenho uma filha pequena e eu fico o dia inteiro nisso aqui. Nisso aqui não. É sábado à noite, eu não consigo... eu falo que é salompas, advil e quero dormir. Eu não consigo comer uma pizza com meu marido. Então, assim, eu era workaholic, a loja ia muito bem, eu era... tinha sucesso ali, se chamar de sucesso. Um grande sucesso. Eu até brinco, eu falo, de 10 mulheres que sentavam na minha mesa, eu fechava 9,5. É só se não era pra ser mesmo, porque graças a Deus eu sempre atendia as expectativas e fazia muito bem. Só que aquilo chegou um momento que não me completava mais, porque eu só tava naquela roda de trabalhar, de ser reconhecida, de fazer vestido, de mandar pra fora, enfim. E aí eu queria vender minha loja. Aí a Cris falou, eu tenho um cara pra vender sua loja. E quando o Fábio apareceu, ele falou, não vende a loja. Eu falei, não vou vender sua loja, vou perder esse dinheiro. Mas me ofereceu sessões de mentorias. E aí ela falou, se você topar, porque acho que ele queria entender mais a situação, né? Por que o negócio vai bem, é bonito, dá certo. Mais de 50 clientes, assim, fixa, que eu tinha de atendimento de alta costura sob medida, fora o fluxo. Então, era muita mulher. O que você quer vender, né? O negócio vai bem, não vai mal. E aí, eu explicando pra ele, não, minha família, meu... Aí chegou um momento, ele falou, puta, entendi. Não sei se você lembra disso. Lembro, porque claro. ele falava, porque o negócio ia bem. Você vende um negócio, às vezes, quando vai mal. Sim. Sei lá, não sei, aconteceu alguma coisa muito séria. E aí, a partir dali, aí ele me ofereceu as mentorias. E aí foi uma nova virada de chave, que aí a gente vai conversar aqui, porque
o Fábio teve uma grande mudança na minha vida familiar também. E eu comecei a mudar, assim, coisas que eu não conhecia, eu não reconhecia em mim. Só que também dependeu de mim, porque ele me ofereceu as mentorias e às vezes a gente tem acesso às coisas, a pessoa, ai, vou depois. Ai, não tenho tempo, não tenho dinheiro. E aí, quando ele me ofereceu, eu engoli as mentorias. Eu ia 2 vezes por semana. É verdade. Eu ia 2 vezes por semana. Quem faz mentoria 2 vezes por semana com a mesma pessoa? E ainda fazia o Júlio. Verdade. E ele falava, me abandona, mas não abandona o Júlio. Né? E aí eu comecei a mudar tanto questões profissionais, nós estamos falando da loja, mas isso influenciou na minha casa, que aí meu marido um dia chega para mim e fala, e assim, né? Tem mulheres que às vezes não faz mentoria porque é um homem. Sim. Você. O meu marido falou, quem que é esse cara? Eu falei, pronto, ferrou. Aí ele falou, chama ele pra morar em casa e chama o Júlio também. Aí eu... Aí ele falou, você mudou demais. E aí eu, puta, então eu tô no caminho certo. E aí, a partir daí, a gente vai contar coisas, né, sobre a minha família e sobre a minha mudança, enfim. Aproveitar para mandar um abração pro Júlio, que é um dos nossos patrocinadores aqui. Né? A gente agradece muito aos nossos patrocinadores, porque sem eles a gente nem conseguiria estar fazendo isso aqui. Então, obrigado, que Deus abençoe vocês. A Camila Modesta, ela não tá falando aqui do sucesso, mas ela é reconhecida como uma figura de muito sucesso aqui. E quando eu entrei na loja, né, a primeira vez que eu falei com a Camila, a gente estava indo viajar, inclusive. Eu acho que a gente estava dentro de um avião. Eu lembro. Nossa, não lembro. Eu lembro. E aí, combinando de ir lá, visitar a loja e tal. Quando eu entro na loja, eu senti aquela alma que os negócios bons, os bons negócios têm, né? Muita gente quer vender a empresa quando não está bem. Mas as empresas que são vendáveis são as que estão bem. Com certeza. Só que tem algumas empresas que vão muito legal, mas que estão umbilicalmente ligadas aos seus donos. E a loja, você percebia que o coração que pulsava a loja era o dela. Eu falei, cara, eu não tenho coragem de vender a sua loja, que se eu vender eu vou ferrar muito o cara que comprar. Porque é um negócio muito bom, entendi, que na sua ausência vai definhar, né? E aí, mas o que mesmo, né? Você quer vender e tal. E aí que começaram as conversas, né? E uma figura onipresente nas minhas conversas com a Camila sempre foi a Mônica. Não Esmeralda, amiga. Sim, ó, eu estou com ela. Eu queria agradecer o Fábio. Trouxe em homenagem. Eu falei, vou dar uma camiseta pro cara. Eu falei, eu vou agradar logo a mulher dele. Uma pessoa certa, vendo, né? uma pessoa certa. Vendo o pacote, eu já vou chegar com uma esmeralda. Vou chegar. Olha só. É um baita presente para alguém cuja cor favorita é verde, né? Então... Isso foi pensado de você estar com a Esmeralda hoje? Claro, tá. Claro, com certeza. Mulher, vim prestigiar né, gente? a designer. Imagina se eu tivesse dado a camiseta, ó. ele nunca... Aqui, ó. Eu não estaria com a Ganhei de camiseta. presente do Ele marido. nem lembraria que ganhou a camiseta. Não, ele não lembraria. Eu Eu sou poderia ter escolhido. assertiva. Sim, verdade. então. É verdade, mas a Mônica, ela claramente fez uma diferença abissal na minha vida, né? Eu falo que sem a Mônica seria um papel solto ao vento, uma folha seca ao vento, né? Então, nas nossas conversas, muitas vezes eu trazia o exemplo da Mônica, né? Porque naquele momento eu via a Camila como o ideal, né, de grande parte da mulherada de hoje em dia, né? Uma mulher bem sucedida, né? Uma loja que é muito bem bonita, imponente a loja ainda por cima, né? Então, uma mulher que entende de moda, sempre se apresentando bem também, Sim. né? Então, nossa, o ideal, né? Da mulher, né? Mas eu lembro que já naquela época você pensava, né? Fala, pô, então, talvez um segundo filho, né? Pá. Eu vou dar só fazer um parênteses aí que você falou que ao seu, né, quando você via aquilo, você falava, você não pode sair porque aquilo tinha a minha impressão, né? Mas aí que a gente liga tudo também, como Deus está sempre presente na minha vida e nas minhas decisões, ali foi um fato crucial, porque eu falo isso e vou falar todas as vezes, que aí para eu sair tinha que ser muito forte. E aí eu fiz um propósito de um mês
Eu não falei nem pro Ernesto, e ali todo dia eu orava e falava, Senhor, né? Eu falei, você sabe que eu sou metida, então eu não quero sair oferecendo a loja pra todo mundo. Quer comprar? Quer comprar. E não quero colocar a faixa passa-se o ponto, porque iria depreciar. E eu pedi pra ele me preparar uma pessoa. Então, assim, a gente linkando tudo isso, Sim. quando a gente fala de propósito, de fé, enfim, Deus conhecia meu coração e preparou a pessoa certa. Então, quando eu terminei meu propósito de um mês, eu ouvi uma voz, falou, atravessa a rua. Aí eu, sei lá o que era aquilo, não dá pra explicar, eu senti. Aham. E a minha loja tinha 300 metros quadrados e a da Natália 30. Então, ao meu ver, eu só atravessei a rua e fui pra loja da Natália. E eu falei assim, Natália, eu tô querendo vender a loja porque eu acho que eu vou mexer com joalheria, eu quero cuidar da minha família. Eu não sei, se você souber alguém, você me indica? E ela, tá bom. Aí na hora de eu ir embora eu falei, e pode ser você. Aí ela, eu? E ela regalou o olho assim, porque ela era a pessoa perfeita. E a gente não entendeu nada. E quando eu voltei pra loja, eu ouvi de novo, se for ela vai te chamar. E naquele mesmo dia ela me chamou e falou, tive uma ideia maluca, segunda-feira tava a família dela, marido, todo mundo, fechamos um super negócio na época e ela toca até hoje. E ela vai bem lá, né? Vai, muito. Eu até falo, você é blogueira, você é isso e aquilo, eu faço uma merchan dela, né? E aí, então, era a pessoa certa, porque eu podia simplesmente só vender ali, transformar num outro lugar, virar, sei lá, um açougue. Então, Sim. foi a pessoa certa, na hora certa, do jeito certo. E, como Deus é maravilhoso, a mãe dela chega pra mim e fala... Você lembra que você que incentivou a Natália a fazer moda? Eu falei, Meu Oi? Deus. ela falou, sério? claro que não. Eu falava, tia, claro que não. Quando eu vendi, faz 4 ou 5 anos atrás, a gente já trabalhou junto, vamos chutar 8, 9, não vou lembrar certinho. E ela ia na minha loja às vezes, tal, e ela não sabia se ia fazer turismo ou moda. E aí eu falei pra ela, eu falei, Uau. eu não lembrava. Eu falei, mas nunca, tia. Ela falou, ela foi por esse caminho porque Eu não sabia dessa parte. Que eu da nem hora. eu sabia. Então, Ah. assim, tudo Encaixou. fechou. Fechou. Ai, Bem exatamente. legal, né? Bem Ela falou, você legal. sabia? Eu falei, não, eu não Ô, lembrava. Camila, e como é que você se interessou, assim, por essa área? Como você começou e tinha montado a sua loja, assim, de primeira? Então, na verdade, eu nasci com isso, eu acho. Porque na 5ª série eu decidi fazer faculdade de moda. Na 5ª E não série. mudou? Não pestanejou? Então, quer dizer, 5ª série, 6ª série, 7ª série, todo mundo. O que você vai ser quando crescer? Média. 7ª série. E eu falava assim, eu quero fazer faculdade de moda na Faculdade Santa Marcelina. E aí vai mais uma coisa, né? Quando a gente pede direito, né? Pedir com fé e detalhado. E aí, eu nem sabia, Maria Clara, quando eu tinha 10 anos de idade, nem sabia que era uma faculdade Santa Marcelina, só que eu sabia que era a melhor da América Latina. Então, aí ali, 5ª série, 6ª série, 7ª, 8ª, 1º, 2º, 3º. Vou prestar moda. Eu falei, até posso prestar um outro vestibular, fiz um outro lá de, sei lá, biologia. Aí passei na Santa Marcelina. E pra você ver como são as coisas também, que a gente vai recordando. O Ernesto era meu amigo na época, de colégio. Então a gente se conheceu no 3º colegial. E ele que abriu e viu pra mim. Ele falou, você passou onde você queria. Só que a gente se detestava na época. Aí é outra história. você Aliás, é a metida e você é o Eduardo e Mônica, né? Tipo, e você é um folgado, né? Tipo, então... essa história é ótima. Essa e aí história é depois ótima. passaram-se muitos anos. Ai, conta enfim. depois que eu fiquei curiosa. Aqui era uma dinâmica até que parecida também, né? Vocês não se detestavam, mas era... Não, eu nunca detestei Ela a Mônica. detestou. Não, tipo, vocês não se detestavam, mas, tipo, um era maloqueiro e você era certinha, É né? que mãe? quando Até hoje. O Ernesto não está aqui para se defender, então vou meter... sabe que dizem que os homens casam com as mulheres esperando que elas não mudem. E elas mudam. Olha. E as mulheres casam com os homens esperando que eles mudem. E eles não mudam. Então, Uníssono. É, E eles não a mudam. Priscila, que é nossa amiga irmã, né? Quando um dia veio falar pra mim numa quermesse, falou assim, o que você acha da Mônica? Eu falei, eu acho a Mônica espetacular. Mas por que você não chega nela? Eu falei, porque ela nunca olharia pra mim. Ela, não sei. Priscila, Jogou um shade assim, né? Quer saber, Por que é que você sabe que eu Será, não sei? Fábio? Priscila, que história é essa? Meio sem acreditar, né? Ela falou, não, acho que vale a pena, sei lá, conversar com ela. Olha, gente, Falei, essa não é Priscila. possível. Mas bom, se ela veio também e tal, não pode ser só uma pegadinha do malandro, né? O resto é história. Eu falava bem mal dele, eu acho que ele falava bem mal de mim, e hoje eu não falo... Eu não falo mal de ninguém. Eu tento também, né? Tô longe de ser a certinha, mas tudo que eu falo cai na testa. É, e com o Ernesto, você Mas falou ele é o que cuspir, ele seria o lambista, último homem, não é? gay. É isso? Você falou que ele era o último homem com quem você Mas casaria? ele tinha tudo que eu não
gostava e talvez... Eu falei, mão folgada, o menino se acha, entendeu? Ele era... Quem conhece ele que fala... Mas teve uma oração em um determinado momento também, não teve? Teve no dia que eu fui ficar com ele, tá vendo? Tudo é ouro. No dia que eu fui... Porque aí nós estamos pulando do terceiro colegial pra depois de 10 anos. É que o podcast tem só uma hora, vai fazer o quê, né? Não depois dá, de né? 10 anos, a gente termina o terceiro colegial com 17? É. Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. A gente casou com 24. Então, aconteceu muita coisa em 7 anos. Sim. Ele namorei, enfim. Depois de 7 anos, e aí... Ele começava a vir na loja, tal, e uma amiga minha, acho que ele na tá sua loja. na loja que eu tinha na Rua do Cano, ó, tudo na loja. E aí ele ia lá. Te visitar. Loja de mulher, assim, né? E aí, e eu ainda achava ele folgado, mas tudo bem, gostava dele, sempre foi uma boa pessoa. Ah. Nossa, não vou te detonar. Não, enfim. E aí uma colega, né, falou, olha, ele tá interessado em você. E a gente começou a sair. Quando a gente saiu a primeira vez, e eu tava muito determinada que eu não queria mais ficar, que eu não queria sair, que eu não queria namorar, que eu não queria nada. Eu queria escolher uma pessoa que fosse o cara que fosse pra casar comigo. Nunca que na época eu ia pensar Que seria ele. Aham. Mas quando nós fomos ficar a primeira vez, que a gente saía. Na com nossa uma época, amiga, a gente ficava, tá? eu nem sei o nome que usava. A gente saiu algumas vezes, saiu. Na vez que nós fomos ficar, a gente tava no barzinho. Aí eu falei, pera um pouquinho, fui no banheiro, eu ajoelhei. Falei, Mentira. Deus, ele tem isso que eu não gosto. Ele tem isso que eu não gosto. Isso que eu não gosto. Camila. Olha, se eu ficar com ele, Deus, o senhor vai ter que mudar. Ó, Deus, não sei. E aí eu pedi novamente com fé. E foi engraçadíssimo, porque essa história só eu sei, né? Aí Sim. volto lá, né? Como se nada fosse, enfim. Ficamos, tal. E dali pra frente foi, assim, vou falar até mágico, porque aí tudo que ele tinha, eu completava. O que eu não gostava, ele não... E aí foi, né? E aí nós somos cristãos, evangélicos, né? E aí eu também tava pra me batizar, ele 6 meses se batizou, e aí namoramos 4 anos, e depois nos casamos com 28, né? E aí, às vezes, ele brinca até hoje, que aí eu falo, assim, a gente tá um do lado do outro, aí eu penso, ai, queria comer em tal lugar, e não comentei. Aí ele fala, o que você acha de ir em tal lugar? Eu tava pensando nisso, aí ele fala, é porque a gente não combina. Vira e mexe, ele dá, mas vira e mexe, ele dá uma Ele é dessa. muito tranquilo. Vira e Ele é mexe, ele muito me dá. É tranquilo. porque a gente não combina, é porque... Aí eu, a gente super combina, amor, né? Mas isso é direto, isso é até hoje. Porque eu não tava afim de sair, pensei em comer uma tapioca com ovo. Ele, eu pensei em comer tapioca. Aí, entendeu? A gente fala, porque a gente não combina. Agora, chega um momento que você entende que a loja podia ser passada para outras mãos, né? E aí, você, de certa forma, abdica de uma carreira muito bem estruturada, certo? Para ir olhar para outras coisas. Eu lembro da fala, quem sabe um segundo filho toca. Inclusive, talvez você esteja ouvindo alguma coisinha. Tem um bebê aqui, né? O Benjamin tá aqui, né? Nos bastidores. E num tempo em que se exige tanto da mulher que ela tenha que ser isso, que tem que ser aquilo outro, né? Como é que foi pra você? Porque as feministas dizem que uma mulher pode ser tudo o que ela quiser, desde que seja o que elas, as feministas, acham que é o pode, tudo delas, né? Uhum. Então, do tipo, tudo menos ser uma recatada senhora do lar, né? Como é que foi pra você essa, né? Aquele mundo de efervescência, porque noiva, eu não sei se você consegue imaginar o que é uma loja cheia de noiva, uma atrás e outra da coisa, outra. Fá, não é só Conviver noiva. com noivas, A gente tá falando né? de moda. Então, a partir do momento que eu faço uma faculdade de moda, eu vejo muita coisa ali, eu vejo o ambiente. São Paulo Fashion Week, tal. Depois eu vou, tenho minha loja, desenvolvo coisa, faço. E aí fica naquela coisa, família, tá? Você olha, você fala, peraí. Então, igual você falou, como é que funciona isso, né? Mas eu acho que primeiro, eu sempre amei minha família, sempre foquei na família. É o que eu falo, Deus, toda vez que eu me perder por conta do trabalho, o Senhor me tira. Porque é muito fácil, ia ser muito fácil ser workaholic. Eu decidi, vamos fazer um negócio? Então era legal. Então é isso aí, eu tinha sucesso, tenho sucesso. Porque hoje eu me considero que eu tenho sucesso. Sim. Só que eu tenho no meu maior empreendimento também, que eu escolhi isso hoje, né? Então, naquele momento, eu decidi, eu falei, não, o que tá acontecendo? Eu tô vindo pra loja, minha filha tá vindo comigo com babá e tá tudo bem. Só que eu quero ter um tempo de olhar ela assim na natação. Eu quero poder olhar no olho da minha filha. Eu quero saber o que meu marido trabalha. Porque, inclusive, voltando à nossa mentoria, eu descobri o que era interdependência com o Fábio. Porque por eu ser essa mulher
que eu tinha meu dinheiro, isso desde antes, porque minha loja eu tinha antes de ser casada com ele. Então eu sempre era independente, comprei meu carro, gostava das coisas bonitinhas, comprava, gastava e tá tudo bem. Mas, e aí, como que você faz isso quando você encontra um cara forte também, né? E aí eu descobri o que era interdependência, que o Fábio me ensinou. Muita gente, por incrível que pareça, não sabe o que é essa palavra, interdependência. E aí eu comecei a entender que eu precisava comunicar, que eu precisava falar com meu marido. Porque no meu primeiro ano de casado e segundo, não foi tão lindo assim. Por eu ser essa mulher forte, eu vou comprar o carro. Eu vou não sei o que lá. Eu não perguntava Só as coisas. avisava. Eu nem sei se eu avisava, Mônica. Eu chegava, até uma amiga falou, você não liga. Então eu tinha essa força que não era nada edificante pra gente. Colericona, né? Então, tinha essa Embora força. seja sanguíneo. E aí ficava naquilo. Então, às vezes, assim, eu não sabia muito o que o Ernesto fazia. Eu sabia, ele sempre trabalhou e tal, mas sabe quando você não. Sim. É um egoísmo até. Uhum. E aí eu fui me conhecer e entender, e eu já tinha isso da família, e eu comecei a abrir mão. Então, um primeiro passo, eu não abri a loja, mão da loja por conta disso, mas foi uma consequência, e eu considero, eu falo, nossa, mó top, porque eu abri, eu vendi, então quer dizer, eu guardei um dinheiro, não deixa de ser um super empreendimento. Eu tirei um ano, que no caso foi sabático, que não era sabático, porque eu ainda tinha mulheres que me ligavam para outras coisas, eu falei, vou trabalhar com joalheria porque eu tenho qualidade de vida, mas eu consegui olhar no olho do meu marido, vamos jantar? Vamos não sei o que lá, que hoje também ninguém, gente, mas assim, as pessoas não se olham, é mais fácil mandar uma mensagem, é difícil você conversar com seu marido e expor o que você tá sentindo, então você tem que perder tempo, né? E se eu tava perdendo tempo com outras pessoas, eu não tava perdendo tempo com a minha família, ganhando, né? Mas enfim, usando o meu tempo. E aí eu fiz essa ruptura e aí comecei. E aí fui fazer coisas pra mim, no caso, pra eu me sentir até realizada como pessoa. Fui fazer meu campeonato de tênis, que eu sempre gostei de jogar tênis, ganhei o campeonato. Fui curar Você tava falando de trauma lá atrás? Eu fui curar meus traumas, que quando eu era pequena, minha mãe chegou atrasada na apresentação do Charleston e eu não dancei o Charleston. Aí eu fui fazer aula de dança, nós dançamos juntas. E aí me apresentei. Falei, meu marido, o que você achou? Ele falou, você tava na Champions League? Tipo, porque eu tava achando que eu tava, não sei, na Broadway, porque eu me apresentei. Então, assim, eu fui curar meus traumas, fui fazer mentoria com o Fábio, fui fazer acupuntura com o Júlio Ganico. Então, eu fui me edificar, não tava, cuidar de você. Cuidar de mim, mas a gente falou isso pelo telefone ontem, pra cuidar da minha família. Porque se eu tô só tão e eu não sei o que ia acontecer. Sim. Aí é mais fácil a educação da minha filha ser terceirizada. Eu não explicar, Olivia, e assim, eu tava pensando nisso também. Que hoje eu quero uma nova etapa com a Olivia, porque a gente, na nossa rotina, a gente dirige, pega a criança na escola, como é que foi? Tudo bem? Legal, continua a dirigir. Gente, isso aí você não tá sabendo nada do teu filho. Como foi? Qual a matéria? Abre aí. Vamos estudar. Até comentei com uma amiga esses dias que eu estava estudando com a Olivia. E ela, nossa, mas você tá regredindo. Eu falei, não. Olha que... Regredindo? Não, ela entendeu que assim, a Olivia tinha que estudar sozinha, não é nem por mal. Mas no meu ponto de vista, era assim, eu preciso estar do lado da minha filha. E todo o tempo que eu estiver do lado dela, estudando, comendo um salgadinho, no cinema, todo o tempo vai ser precioso. Sim. Todo o tempo. Porque nós somos espelhos. E eu sou mulher, a Olivia já tem lá o jeito de querer se vestir e tal. Então, quer dizer, ela tá me imitando. Será que ela tá imitando nas outras coisas? E presença, né? Deve fazer, com certeza, faz uma baita diferença pra ela você se preocupar e estar de fato presente ali com ela, mesmo que nem 100% do tempo você tá dando um sermão, tá dando um exemplo oral ou em palavras, assim. O fato de você ser e estar perto ali já é de grande coisa. E aí, sobre a questão do material, por exemplo, gente, eu tenho até que fazer um adendo. Os materiais, assim, didáticos, mesmo de criancinha, eles... Não dá pra gente, assim, confiar e deixar passar Ensinar batido. Maria Criança Clara, estudar quando a sozinha. Olivia... Não dá Teve uma pra- escola que a Olivia estudou, aí... Antigamente, os pais deixavam as crianças na escola, pagavam um valor alto, achando que a escola era boa. Pode ser que lá atrás acontecia. Mas hoje, você entrega teu filho, confiando que a escola é boa, e aí vai lá, eu e o Ernesto. Deixa eu ver a apostila. Que? Ela vai aprender isso na quinta série, né?
Então, assim, Pois é. vai pesquisar. A gente pesquisa. O maluco do pai dela pesquisa no Facebook, vai ver quem é o cara. Putz. E aí, o que a gente faz? Tira da escola? Chegamos a pensar, vamos fazer homeschooling? Tipo, aqui não rola. Aí você fica pirado. Então, peraí. É isso que tem, né? Então, dentro do que tem, vamos procurar. Sim. Não é menos pior, porque eu gosto da escola dela, mas Sim. o que encaixa dentro Sim. dos nossos princípios. Mas É a que escola não é dela nem a escola que escolhe esse... não é escola. Ela não tem poder sobre Então, isso, a escola na verdade, da né? Olivia, Porque que todo nós material. estamos lá em Sim. Arujá, hoje em dia, eles fazem o material. Ah, Então, legal. até Muito onde bom. eles Da hora. conseguirem, que a dona de lá já falou, até onde a gente conseguir, a gente vai ficar aqui. Porque tem uma hora que o Ótimo. negócio vai fechar. Mas você Sim, sabe de uma sim. coisa? A escola da Olivia é ruim. Você fala, não, mas você não sabe qual é a escola. Não, não é isso. Né? Eu tô falando só pra chocar mesmo. Não existe escola boa o suficiente pro seu filho. Não o suficiente pra você largar ele lá. E achar que tá tudo resolvido. Porque, e nem Pode os ser donos de boa, escola bem vão ficar bravos intencionado. comigo. Porque eles estão entendendo o que eu tô falando. Sim, porque para um dono de escola a melhor coisa seria Tem um pai que uma criança chegasse lá educada. Pois é. Né? Uhum. Para Porque que ela não é pudesse papel da escola. aprender as coisas da escola, né? E não... Veja, a convivência na escola com gente diferente, com pessoas de outros cabedais, de outras impressões e tal, esta convivência é educativa. E as pessoas confundem. Então, o que a criança vive na escola, a educa porque é vida acontecendo, né? É vida de verdade, lidar com o colega, com as frustrações e tal. Mas não que a escola tenha a obrigação de educar na figura dos professores, dos diretores e tal. Isso é loucura. Se você não fizer esse trabalho achando que a escola está fazendo, deixa eu te contar, ninguém está. E ninguém pode, porque esse trabalho é seu. E aí que você pergunta, né, como que eu fiz isso? Eu comecei a perceber que se eu não olhasse para minha família, né, de nada adiantava. Eu disse, o que é o dinheiro? Eu adoro dinheiro, não tenho problema nenhum com dinheiro. É muito legal, mas só Não que tem problema nenhum. é isso. Só que se eu ficar só por ele, vai dar ruim, Dá ruim. entendeu? E é tão mágico que quando você faz o contrário, parece que o dinheiro volta. Você fala assim, nossa, eu decidi cuidar da minha família. Então é um paradoxo hoje que eu vivo e que eu sou muito grata e eu falo, meu Deus. Manda Obrigada. mais, né? Não, assim, porque assim, às vezes eu brinco, né? Eu fico a semana inteira em casa, tá? Hoje a gente busca uma qualidade de vida, como eu falei, a gente mora em Arujá, então, é condomínio e tal. Então hoje eu fico muito tempo falando, nessa minha amiga Adila, que trabalha lá, então a gente troca um monte de ideia. Eu tô muito com ela. Eu tenho tempo. Quando eu decidi, nós tivemos o Benjamin, eu troco a fralda dele, eu dou banho nele, ele tá aqui comigo, né? Eu posso ter uma pessoa que eu largue ele, então ele tá comigo, porque eu sabia que hoje ele tava enjoadinho, talvez ele precisasse de mim. O Fábio falou, se precisar, traz ele aqui e tá tudo bem. Então, isso pra mim é muito mais importante. Uhum. A Olivia também. A Olivia não tá? Então, peraí, daqui a pouco eu junto eles dois. É tão simples assim, vocês têm 3. Só que quando você tem esse olhar pra sua família, né? As coisas fluem de uma maneira diferente. E eu não quero criar mini monstro. Eu quero criar seres humanos. Sim. Né? Uhum. E eu quero que, assim como eu posso, espero que eu esteja passando uma mensagem, que eles passem também. Só que eles só vão passar se eles estiverem sendo ensinados. Porque, igual você falou, na escola eles têm que educar. Aí os amiguinhos, são vários amigos, cada um vai dar uma opinião dele. Quantas vezes na minha adolescência eu não fui influenciada, talvez por coisas que eu não queria. E hoje eu tenho maturidade pra saber o que eu quero, né? Que foi o caso que a gente falou da tatuagem, que eu mandei um áudio pro Fábio. Que eu falei, Olivia, eu quero tirar minha tatuagem, mas eu nem vou contar. E aí, mas enfim, ela, por quê? Eu falei, por quê? Tá bom, mas eu melhor você contar. mas agora vai ter idade que contar. idiota. Tá bom, mas eu não tô chamando ninguém dessa idade idiota. Meus filhos vão ter essa idade, mas enfim. Quando eu tinha a minha idade e fiz a tatuagem, eu falei, eu era uma idiota. Eu fiz um negócio que talvez eu não queria e fui influenciar. Vamos fazer. Quem que você não está chamando de idiota? Eu não tô chamando filho de ninguém. Eu não falo. Os adolescentes? Então, Mas eu vou chamar. Bom, adolescente é tudo meio idiota mesmo. Faz parte da adolescência. São normal. não, aí Os caras acham que a Maria Clara é só essa genialidade também, que ela não faz idiotice. Lógico que faz, É que a Maria Clara. pra gente ela não faz. A Maria Clara já não é exatamente Lá, uma na adolescente, né? A Maria Clara Ainda. já não é exatamente uma adolescente, né? A Maria Clara, ela é mais adulta do que adolescente, porque isso tem um pouco menos a ver com a idade, né? Sim. Mas o adolescente típico, ele é
ele Tanto quer idiota. ser aprovado, É. ele faz coisas que ele não quer fazer. É igual aí o falar pessoal que criança- Tá fumando, ai, fuma aí pra você fazer parte da turma, bebe aí pra você fazer parte da turma. E assim, até o adulto hoje em dia, se você não fizer parte da turma, você se sente excluído. É, que aí é outra história, Por porque isso- o adulto hoje em dia é meio retardado. Então, por isso que você tem que criar uma É. maturidade e saber quem você é, né? Sim. E, enfim, mas aí... É, só pra contextualizar a questão do adolescente. É a mesma coisa que falar que criança é inútil. Claro que criança é inútil. Ela não tem utilidade, né? Ela não trabalha, não faz nada. E é pra ser, tá tudo beleza. É do jogo mesmo, né? É que depois de um tempo você tem que crescer, tem que virar adulto e tem que parar de ser louco. É só isso, né? Mas aí, voltando à história, você falou pra ela que quando você fez a tatuagem, você era meio, né? Uma idade de eu era idiota. idiota, e eu fiz por impulso, e tá tudo bem, quem faz, quem não faz, é o problema de cada um. Eu fui idiota, e, entendeu? Aí ela falou, e agora eu quero tirar, não tô com vontade. Aí ela, aí eu comentei da Maria Clara. Não, foi ela que falou. Não. Não foi que ela falou? Não. É a Maria Clara. Maria Clara aí. Não, é adolescente? Não, Foi em como é que outra situação. Não, Não, foi na foi mesma. na Aí do mesma. nada ela pergunta se a Maria Clara vai virar multibilionária. E eu falei, por quê? Foi mais ou menos isso. Aí eu. Falou, porque uma vez a gente tava assistindo, inclusive, o Sal, e a gente olhou pra o Ernesto, olhou e falou: nossa, essa menina vai voar. E aí eu fiz um link, tá vendo? Os adolescentes que não são tão idiotas, seu pai falou que você também. Gente, enfim, que não são, que estão fora da curva, né? Eles vão ter um destaque lá na frente, não tem como Sim. falar. Então, se eu me dedicar, meus filhos, eles vão ter um destaque, né? Aí ela falou, eu vou ser multibilionária? Eu falei, eu espero que sim, filha. Então, eu tô lutando por isso. Essa ruptura que eu fiz foi para eu me dedicar à minha família. E aí, só voltando um pouquinho, aí hoje eu olho pra cara, pro olhar do meu marido, como você tá? Chegou bem? Peraí que eu vou te levar um prato. Então, assim, isso não existe mais hoje em dia. Eu fui criada assim, eu vi minha mãe fazendo muita coisa pro meu pai. E pra mulherada hoje em dia, isso é uma afronta. É. Eu não vou levar um prato pro meu marido. Ele tem 2 braços, ele que pegue. Eu gosto de levar. É. Eu gosto de servir. Eu tô aqui pra servir. Sim. É Entendeu? porque uma mulher não tem que fazer isso. É isso que elas não entendem. Não Uhum. tem que fazer. Mas pode fazer. E a é gente curioso. tem muito mais habilidades. A gente É consegue claro. pegar um filho aqui, mexer e levar o prato. E o que acontece É. quando uma mulher que não tem que fazer isso, que tem uma vida mais difícil do que o homem, o que acontece quando ela, mesmo sem ter que fazer, ela faz? Muda uma coisa no comportamento do cara. É isso que a mulherada não entendeu. A mulherada tem muita dificuldade de entender esse movimento que você fala hoje em dia, porque nessa ideia de independência, não preciso de ninguém, eu me basto, elas acabam, sem perceber, querendo ser o homem da casa, que é governar as coisas pela força bruta, que elas até conseguem, só não é jogo, porque a força bruta não é o melhor veículo da mulher. Elas querem fazer isso porque, na verdade, dá medo de você. Porque a figura do homem é necessária. Fiquem chocados. A figura do homem é Pra necessária. gente existir, inclusive. Pra todo mundo existir. É uma parte da natureza humana. A questão a mulher é tão multifacetada que ela consegue fazer ali uma imitação de homem. Então, a gente consegue desempenhar essas funções também. Porque nós temos uma flexibilidade maior. É uma característica até simbólica da mulher. Nós conseguimos, assim, nós temos uma atenção aos detalhes e a gente tem uma flexibilidade, enquanto o homem é mais, assim, Burro. Direto. Não, é outra coisa. não. Direto e não tem flexibilidade. Por isso, quando um homem é bem treinado, ele consegue desempenhar certas tarefas com uma incisão, assim, com uma precisão que a mulher nem sempre vai conseguir. A questão como o homem é uma figura necessária, a mulher geralmente fica com receio, com um medo. Tipo assim, se eu abrir mão de fazer esse trampo aqui, de ser o homem da casa, será que ele realmente vai vir aqui e vai fazer o trampo dele? Será que se eu só ficar nas funções que eu sei que eu vou desempenhar mais brilhantemente, será que aí não vai ficar faltando uma coisa aqui? Dá medo, porque você percebe que algo parece que vai desmoronar e tudo, mas vai dar certo, porque quando você faz um papel que você vai conseguir fazer melhor do que outras pessoas, querendo ou não é isso, né? O papel dessa outra pessoa, das outras pessoas, elas vão ser convidadas a desempenhar esse papel com a eficiência que elas podem dar pra ele. E aí eu vou falar, tipo, um bingo que aconteceu, inclusive, com essa virada de chave. Eu falo que eu dei 10 passos pra trás para meu marido dar 1000 pra frente, minha família dar 1000 pra frente. Porque a partir do momento que
eu não tenho mais loja. Eu não tenho mais loja, é uma decisão minha. Tava bem, eu queria um tempo, queria cuidar da Olivia, queria cuidar dele. Comecei a olhar para ele, comecei a olhar para Olivia. Tenho tempo para o Benjamin, tenho tempo para minhas amigas, inclusive. As minhas manicures falaram que hoje eu olho no olho delas, que eu converso. Você me ligar, amanhã eu tenho tempo, amanhã eu não tenho nada para fazer. Sexta-feira eu não tenho nada. Então eu tenho, que hoje é raro, é precioso, então eu sou muito grata. E aí meu marido começa a simplesmente voar. Ele voou. É quase que eu não preciso trabalhar. Eu realmente não preciso trabalhar. Nossa, você tá multibilionário igual o Olivia Mini? Não é isso. E nem Olivia precisa. E pode chegar. Sim. E vai chegar. Se bobear do jeito que tá, ele vai chegar. Sim. Né? Já tô profetizando. Mas assim, não é essa a questão. É que quando você faz essa inversão, que você falou, às vezes a gente tem medo. E eu acho que passou isso pra minha cabeça. Talvez, será que eu confiei ali, né, no cara que ele era? E o meu marido é muito forte, o Fábio conhece ela, vocês conhecem ele, é um touro trabalhando e tudo, mas aí eu tava brigando com ele. Não, a minha casa não tava em harmonia, né? Porque eu também sou forte. Mas eu usei minha força de outro jeito, né? Através eu transformei em amor, em servir, em honrar. E hoje funciona infinitamente melhor. E é óbvio que se eu quiser trabalhar, eu trabalho. Sim. E eu trabalho. Você E aí, o que trabalha, acontece exatamente. hoje? A pessoa liga, me pede, Camila, eu quero um colar de diamante, não sei o quê. E é muito legal. Porque aí, quando eu entrego, eu tenho tempo de falar com a pessoa. Eu deixo uma mensagem com a pessoa. Às vezes, tem clientes minha que chora comigo quando eu entrego a peça. É uma entrega, né? É um pouco de mim que vai. E eu decidi, depois da pandemia, eu falei, cada peça que eu fizer, porque eu tenho um portador e eu quero levar pra pessoa, eu quero olhar e quero tomar um café com ela. Que trabalho lindo, Uau. né? Por isso que faz sentido. Se não, o dinheiro pelo dinheiro... Sim. Ai, Porque aí Não você tô- tá agregando valor, realmente. E não aí é eu só- tenho esse tempo e eu falo, Deus é tão maravilhoso que aí ele honra, né? O dinheiro é uma energia, sei lá, é número pra mim, vai e vem, então é normal. Então a coisa acontece. A coisa acontece. Eu acho que uma coisa bem bonita, assim, que eu tive o privilégio de testemunhar, foi a Camila fechando a conta de entender por que ela fazia sucesso com os vestidos e com as joias. Né? Ela tem uma habilidade de captar mesmo as pessoas, né? De compreender o que vai ali naquela figura, sabe? E aí ela consegue traduzir em peças, sejam vestidos ou sejam joias, um pouco da personalidade, dos anseios de quem aquela pessoa é. Então as joias dela são traduções. E aí não tem como não funcionar. Quando a pessoa São recebe, símbolos. ela né? se vê, entendeu? Uhum. Então, como a beleza, ela comunica alguma coisa, né? É como se ela pudesse captar o melhor daquela pessoa, da alma, enfim, ela enxerga a luz ali e coloca uma coisa que é muito sob medida. É difícil não funcionar, né? Sim. E aí, quantas vezes o Ernesto já chegou e falou, meu, não precisa, não fica, né? Então, por isso que agora, hoje eu consigo coordenar. E aí, diante de toda essa mudança, Fábio, eu fico cada hora buscando alguma coisa também que eu possa melhorar, né? Como mãe, como esposa, como filha. E até eu contei pra você que a gente teve um curso, foi Experiência do Lar, que a gente fez. E tinha amigas, tinha irmã minha na hora. Eu falava, eu não posso nem mentir, porque elas sabem que eu tô falando a verdade. Então, foi uma jornada que eu percorri até eu me transformar, eu me lapidar, que ainda tô quebrando um monte de coisa que às vezes é falha, defeito de fabricação, mas eu tô ali. E eu quero poder servir cada vez mais, sim. Porque eu achava que eu gostava de ser servida, mas eu gosto de servir. Esses dias minha amiga foi em casa e aí eu fiz o risoto e comecei a colocar no prato. Ela falou, cara, eu nunca senti isso. Eu nunca senti isso. Então, acho que a joia é só uma ferramenta. Então, ela falou, como você... Aí eu ralei o queijo, eu botei o negócio, aí eu falei, eu queria que ela sentasse numa mesa, que a gente vai falar também, e ela sentisse ali, né, o diferencial de estar com as pessoas. Não é só o automático, que é o que a maioria está hoje em dia, e que eu posso cair, todo mundo cai também. Então, eu quero remar contra a maré, e eu quero cuidar sempre de mim, da minha família, dos meus filhos, enfim, dos meus pais, da minha irmã. Você sabe Meus que cunhados. esse lance da mesa, da comida, né? E eu sei que tem grandes chefes de cozinha que são homens, né? Você vê lá no MasterChef, você tem figuras emblemáticas, né? Eu entendo isso, mas eu realmente vejo naquilo que é produzido por mãos femininas uma coisa, um pá. E aí, na jornada que a gente tem feito e que tem sido incrível, assim, tem sido um privilégio, né? Deus seja louvado por isso. Eu tive a sorte de a Mônica poder estar lá com a gente. Então, os cafés, que não são exatamente cafés, né? Eu não sei como é que chama, porque de manhã é um brunch, né? Aonde isso? De tarde, não sei se tem um nome Na para um jornada café que é do- muito Tá, mais tá. do que um café.
Tem um Então, nome? não, é um serviço de catering, né? Que, na verdade, assim... o nosso não tem. É um serviço de catering, mas aí eu vou, né? Quando tem a parte da manhã e da tarde, a parte da manhã eu penso mais num café da manhã ou meio que um brunch, assim, Uhum. mais corporativo, né? Aham. E aí à tarde eu gosto de fazer um agrado. Agrado. É um baita agrado. E, gente, só um adendo aqui. Não, é porque desculpa. Não, eu ia explicar porque ele falou, nessa jornada que a gente tem tido a oportunidade de fazer, ele tá se referindo a um produto dele que é um Sim. treinamento de quanto tempo? São 3 meses? 3 meses É, para 12, até 12 empresas, não mais do que 12 empresas. sim. E ao longo de 12 semanas a gente tem 8 encontros de conteúdo e os encontros em que os empreendedores se visitam, né? E as trocas são... Uma consultoria em grupo mais robusta. E o nome da consultoria é Jornada Poder Empreendedor, por isso ele disse... Jornada, Ah lá. É um aspecto... É uma jornada de busca de profundidade dos negócios, né? Como a Sim. Camila até mencionou. E do encontro... Eu só queria falar uma coisinha. Eu sou suspeita pra falar, mas assim, eu acho que eu fui algumas vezes, assim, dar uma ajudada, até assistir, dar uma de fuçar ali no curso. Ela já foi me ajudar algumas vezes, aí às vezes ela vai falar assim pra mim, posso ir lá, sentar com eles, participar da aula? Eu sempre Aí levo eu falo, caderninho. "Pode." Já fez explanação, Você na pagou jornada. o curso? Ela já fez explanação. Num dos momentos que a gente falou sobre temperamento, teve um dia que ela fez uma explanação. Às vezes eu faço um Mas- feat lá. E apesar de eu ser suspeita, é um trabalho, assim, que você realmente consegue ver a relação de vocês traduzida nesse momento corporativo, né? Algo que poderia ter um pique super empresarial, mais frio e tudo. E eu acho que esse contraste com a expectativa sobre algo assim diz muito sobre a relação de vocês dois e sobre a identidade do produto, que não é uma coisa fria, corporativa, hacks, não sei o quê. É realmente algo muito intenso, assim. Tal qual a Camila falou sobre a entrega, todo o percurso, a análise da identidade das clientes dela, de ir lá, olhar no olho, tomar um café, entregar a joia. É um serviço inteiro, né? E a jornada, ela tem isso impresso na própria identidade do produto. Isso aparece nas explicações, assim, e depois tem as refeições. Isso orna muito bem. É muito difícil de explicar agora, porque parece que eu tô simplesmente sendo... não sei se é alegórica, assim. Parece uma explicação, mas eu acredito que quem tiver feito a jornada, se você fez a jornada, coloca aqui nos comentários. Vocês sabem que o que eu tô falando tem sentido. Acho que não precisamos mais fazer um vídeo explicativo, né, Matheus? Acho que tá feito. É porque eu perguntei o que é a jornada, ela já... Aí eu... E aí, isso que a Maria Clara falou, acho que explica muito bem por que eu chamei esse assunto, né? Porque a jornada, sem dúvida, né, Mônica? Acho que é a coisa mais relevante que nós fizemos em todos esses anos de carreira, né? Em que a gente conseguiu consolidar o trabalho da consultoria. E quando eu falo nós, é porque eu repito, eu jamais poderia fazer, e isso está muito bem expresso na fala da Camila sobre o Ernesto, né? Eu jamais poderia fazer o trabalho que eu venho fazendo e dar a contribuição que eu tenho podido dar às empresas e às pessoas na medida das minhas limitações, se não fosse a Mônica. Dá pra pôr coraçãozinho na tela? Não, de curtir. Isso seria impossível, porque eu não seria quem eu sou, né? Então, saber que a Mônica sempre esteve lá segurando, fazendo e acontecendo para que tudo que é mais importante estivesse cuidado, isso sempre me permitiu ir à selva, né? Então, as pessoas falam da Maria Clara, né, que ela é maravilhosa e tal, e de fato e elas podem não compreender, né? Mas como que pode uma jovem tão diferente? Porque ela recebeu um cuidado muito diferente. E eu entendo que isso não é da realidade de todas as famílias, né? Tivemos essa sorte de conseguir nos articular para isso. Né? Mas também tivemos a cabeça no lugar de entender que a gente ia viajar menos, que a gente ia ter carros menos legais, que a gente ia ter uma vida menos ostensiva e menos confortável. Muito embora nós não podemos reclamar de nada, porque Deus nos concedeu muito mais do que merecemos, né?
Mas também Deus concede a você que está me ouvindo muito mais do que você merece, caso você não saiba. Então, o Ernesto o Ernesto é uma figura formidável. Sou suspeito para falar dele. Eu sou mais porque eu escolhi ele. Tive uma olhada. Eu sou... Há controvérsias, né? Parece que Deus escolheu para você. Não, mas foi você que escolheu, sim. Então, o Ernesto é uma figura formidável. É um cara que eu tenho o privilégio de desfrutar da companhia dele, né? Enfim, também fazemos coisas juntos. Eu também tenho a honra de poder atendê-lo. Mas é uma figura que tem muito da minha admiração. E ele teria tudo para ir muito bem. Mas eu desconfio que ele, claro, com os méritos de todas as pessoas que fazem parte daquilo, do sócio dele, que também é um cara que é uma figura bastante importante nesse segmento, mas ele não seria provavelmente agora, ou talvez nunca, a grande referência que ele é, e eles estão constituindo uma das maiores empresas de pisos industriais do Brasil, isso está longe de ser pouca coisa. Eles inauguraram por esses dias, hoje, eles inauguraram um açaí, né? As pessoas não têm ideia, construir o piso é muito mais difícil, quase sempre, do que construir o prédio. Porque para cada cara que constrói piso, você tem 30 caras que constrói prédio, porque é um saber muito específico. E eu tive a honra de ver isso de perto. O Ernesto seguramente é um outro cara, né? Embora ele tenha um grande material, um coração nobre, uma alma magna, mas ele tem uma esposa que se dedicou também à construção dele. E aí eu vou deixar uma dica aqui, Fá. Então, eu tinha tudo pra ter uma outra história e, sei lá, fazer muito mais coisas. E até ele falou, você quer fazer o quê? Você quer abrir loja onde? Você quer ir pra onde? Você quer ir pra Nova York? Ele é muito cabeça aberta. Quer fazer o que você quiser. Mas naquele momento eu senti que era muito importante. A partir do momento que eu tive uma filha, eu tava construindo. Então, depois que a Olivia fez 3 anos, começou, opa, não é só eu e ele, nós não estamos namorando, tá tudo bem. Não, nós estamos construindo uma família. E aí, a partir do momento que eu dou uma recuada, porque assim, você falou do sucesso, então onde a gente vai em Guarulhos? Ah, Camila, legal, conhece Dona Maricota, vestido de noiva, saiu na revista, eu era conhecida. Então, o Ernesto era apenas meu marido. Aí, a partir do momento que eu recuo, a gente, inclusive, tá em Arujá, ninguém sabe quem eu sou na fila do pão e tá tudo bem, em outros lugares também. Mas a partir do momento que eu dou 10 passos para trás, olho pra minha família, olho pro meu marido, eu preciso mexer nisso, preciso mexer naquilo. Ele pega e tá do jeito que tá hoje, não é normal. Então eu precisei imprimir o meu papel de mulher mesmo, de verdade. E aí toda vez, e hoje a gente é assim, ele fala, o que você acha disso? Então a gente se mentoria, assim, fala... Mexe, a gente... Às vezes eu falo pra ele, você não tá conversando comigo? Ele falou, a gente conversa pra caramba. Eu falei, eu não acho. Porque aí é domingo de manhã, vem tomar café. Aí ele chega, eu troco mensagem. Então a gente tá sempre... Eu falo, Ernesto, a gente tem que fazer... Já falei isso, a gente tem que fazer mentoria junto. Ernesto, a gente junto é mais forte, a gente não sei o quê. E isso tá acontecendo porque, por exemplo, o piso onde eles se destacam, e é mérito dele, do Eduardo, é onde, antes de tudo isso começar, eu não sei se eu quero mais. Eu falei, você vai continuar. Você vai continuar. Isso você vai. Então, assim, e aí tem coisas que acontecem comigo e ele tá lá. E tanto é que agora, o que eu vivo e eu posso ter esse tempo é graças a ele, porque ele fala, tá tudo bem, você quer mais uma... O que você quer? Mais uma ajudante? Você quer não sei o quê? Ele me proporciona coisas que às vezes eu não preciso. Mas, Fábio, eu precisei fazer um exercício muito grande, gente. Eu não foi do dia pra noite. Eu precisei moer a Camila. Eu falo, gente, eu fui triturada, assim, meu ego, as minhas vontades, os meus prazeres, os meus desejos. Então, eu acho que para você ter um grande esforço e um grande resultado, você tem que percorrer um caminho. E você tem que fazer a coisa acontecer, sim. A mulher sabe edificar casa e a tola destrói. E eu falava, eu não vou ser tola. Eu não vou ser tola. E eu ficava, a mulher sabe edificar casa, a mulher sabe edificar casa. Eu falava, não é possível. Se eu acredito nisso, isso vai funcionar. Às vezes eu trocava, quem que edifica casa? Não, a mulher sabe. Eu falava, todo tempo, a mulher sabe edificar casa. E aí a gente falou do mês aí, parou, e aí, assim, e hoje eu tenho tempo, inclusive, para servir. Hoje a gente faz parte, lá em Arujá, a gente mudou também porque eu creio que foi um propósito. Eu participo do ministério chamado Mesa, né? E eu só posso fazer isso porque eu tenho tempo. Porque meu marido tá na linha de frente, no comando da minha casa. Porque talvez se eu quisesse fazer todos os papéis da minha casa, e lavar, passar, cozinhar, ficar bonita, pagar conta, ser tudo, eu não ia conseguir, gente, com excelência, entendeu? Eu acho até, a gente falou do feminismo, mas se você parar pra pensar, é que a gente falei muito até, eu acho até meio burrice,
Porque o que eu tenho hoje de ganho, eu consigo ter minha vida e tá tudo bem. Vai Sim. lá, vai se ralar você, porque eu já tenho a outra ralada aqui, entendeu? Eu já tenho meus afazeres aqui. E, então, é equilibrado. Então, hoje, inclusive, a gente fala muito de propósito, meu propósito. Eu descobri o meu propósito por eu ter esse tempo, por eu ter aberto mão de tudo isso lá atrás e vim construindo dia a dia. Ah, é isso, é aquilo, tá bom. Ah, eu vou ouvir. Quantas vezes? Nossa, eu já bati tanto a cabeça. E aí, que eu ia falar, hoje eu faço parte do ministério chamado Mesa, né? Eu toco louvor. A gente reúne a mulherada lá de Arujá uma vez por mês. Quem tá à frente é a pastora Vivian, uma amiga minha, um beijo para ela. E isso é muito lindo, porque ela faz a mesa com todo o cuidado, com todo o respeito que a gente falou da mesa, e dá a importância da mesa, que é estar à mesa, que é você ter olho no olho, né? A gente ali faz com mulheres, mas a gente ensina como você passar isso para o seu dia a dia. Porque a gente se perdeu. A comida hoje é na televisão, é no celular, é num carro. E aí o tempo que se tinha com a família, quando não tinha televisão, muito menos o celular, acabou. E as famílias estão se desfazendo e não estão percebendo. Sim. Então é aquele negócio que teu filho foi bom na escola? Legal, pronto. Ah, sofreu bullying na escola, vou lá resolver. É só isso. E você acha que você tá dando atenção pro teu filho e não tá. Pro teu marido, pra tua família e não tá. Então, quando vocês conseguem criar essa sinergia, Sim. a coisa funciona. E aí, a gente chegou nesse ponto, eu dei 10 para trás, hoje a gente tá, sei lá, os dois juntos, bem assim, e cada um tem o seu papel. Então, ele fala, tá bom para você fazer isso? Ó, eu tô na linha de frente, você consegue dar conta? Ele não vai ficar em casa ensinando as crianças, Sim. não tem como, né? E eu não prefiro mais isso agora. Eu prefiro, sim, que ele esteja lá ralando, e a gente tá sempre se falando, e aquilo funcione, e que meus filhos, não é que ele não vai estar a par, eu consigo passar para ele, eu falo, Ernesto, aconteceu essa situação, o que você acha? Aí ele me dá o direcionamento dele e a gente chega numa conclusão. Então, isso é um ganho tremendo, né? O homem tem uma vocação maior para aquilo que é insalubre, né? Então, aquelas tarefas mais insalubres do ponto de vista físico, é melhor que o homem seja exposto a essas coisas, né? E o mercado de trabalho, muitas vezes, né? Como a Maria Clara colocou muito bem, trabalho vem de tortura, né? A palavra é tripalium, que é um instrumento de tortura. O mercado de trabalho, muitas vezes, ele tem um tipo de sacrifício físico que, né, não só físico, mas todas as contingências, que, na dúvida, se tiver que ir um dos dois, é melhor que vá o homem, né? Porque tem uma série de funções das quais as mulheres já estão sobrecarregadas. Né? Se a realidade da tua casa é que a mulher também precisa trabalhar, cara, tá tudo certo com relação a isso, né? O que nós estamos falando aqui... não tem utilidade de ficar sentindo culpa e tal. Não é isso. Porque eu cada um olha, tem uma realidade. Se o jeito de você estar presente, você é mulher, o jeito de você estar presente na sua casa é trabalhando, esse também é um jeito de ser presente. Às vezes é necessário. Sim. E uma pessoa adulta faz o que tem que ser feito. Sim. Então pode ser que o que nós estamos falando dessas duas maravilhosas senhoras aqui não seja o retrato da sua realidade. Tá beleza também, né? E nós reconhecemos que é um privilégio também, né? Sim. Ter tem essa isso. oportunidade. Não, E e mesmo tem muitas quando- também mãe solo, cuida do filho, trabalha, e tá tudo bem, e dava pra fazer isso. Sim. É que tem uma sutileza aí. Então, Muitas mulheres hoje querem... Só que os homens se aproveitam, dependendo da situação, elas emburrecem. É Sim, quase como se a sim, gente sim. emburrecesse eles, em vez de dar poder pra eles, tira. tira, e aí fica tudo pra você. Não tem Exatamente. problema você trabalhar Aí tá mais nenhum. sobrecarregado. Mas, Exatamente. meu, deixa cada um no seu papel. Olha, é assim, ó. Mulheres, a vida sempre vai ser um pouco mais difícil pra vocês, infelizmente. É assim que foi feito o mundo, né? O mesmo exemplo de sempre. Não dá pra você dividir com o seu marido a tarefa de amamentar ou de carregar o bebê no ventre por metade da gestação. Por alguma razão, é assim. Então, se o que você puder fazer este homem trabalhar por você, faça. Põe este homem pra trabalhar, pra carregar algo de pesado por você, certo? Porque senão sobra muita coisa pra você. Se você é um homem e você tem muita dificuldade nas questões da sua casa, porque você acha que sua mulher tinha que fazer isso ou aquilo, deixa eu te dar uma dica, gato. Faz o que tem que fazer e ofereça para essa mulher toda a segurança do mundo, de que você não vai abandonar essa família por nada, de que você morreria por essa mulher, certo? E você verá ela fazendo tudo aquilo que você sente falta, ou pelo menos uma boa parte. Não é uma promessa de que vai dar tudo certo, mas você vai ver que vai melhorar. Mulher, se você tem muitas reclamações deste homem, e eu entendo que você tenha, porque a gente é meio burro,
Eu sei que você queria que ele fizesse muita coisa pra você. Mas se você conseguir, de alguma forma, ser esse esteio pra ele, você vai ver que ele vai matar e morrer por você. Às vezes o que falta pra ele, que eu sei que é meio burro, é você conseguir ser esse esteio. Maria Clara tá desse lado. A Camila acaba de dar uma demonstração muito clara de como isso aconteceu. Claro, as vidas são diferentes e tal, mas fique com o conceito. Ela se tornou a coluna que sustenta esta casa. Quando o que ela fez, em muitos casos, foi abdicar do mais difícil. É engraçado, né? E às vezes jogar parado. Jogar com a inteligência que uma mulher tem e que um homem muitas vezes não tem. Uma sutileza. É um outro tipo de força. Nessas coisas da delicadeza, de muitas tarefas ditas domésticas e ditas femininas, que as feminazes estão querendo dizer que não, que tem que dividir. E não é que não possa, né? Eu espero que você consiga entender isso aqui. Eu espero que você não seja demente o suficiente para distorcer o que eu estou falando, porque eu estou tentando te ajudar, certo? Quando você consegue se colocar nessa posição de entender melhor o tabuleiro e pôr esse cara para jogar, em vez de você correr atrás da bola, fazer a bola correr por você, certo? A mulher consegue fazer isso melhor do que o homem. A vida melhora. A casa se torna mais funcional. Nessa questão da mesa, por exemplo, né, as pessoas elas esquecem do poder que certos detalhes têm. Na jornada, isso fica muito evidente, porque o catering é feito pela Mônica. As pessoas podem não perceber, mas não é por acaso que o formato da jornada é em U, porque todas as pessoas estão na mesma mesa. Eles dividem a mesa, né? E essa mesa não é só da comida, nem só do aprendizado teórico, prático, científico, né? A gente fala de muitas coisas mais altaneiras, filosóficas, né? A jornada ela propõe uma visão mais filosófica dos negócios. É um curso quase de filosofia. Quase de filosofia. É filosófico, e a gente certamente. fez a mesa fazer parte do curso. Faz parte. Entendeu? Então, não tem existe, lógico, um momento específico ali de uma pausa para que todos fiquem mais à vontade, né? Mas a comida está sempre lá. Quem quiser comer, levanta, vai lá e a pega. comida é só Ela tá ali o mais fazendo importante parte. da refeição não é a comida, Isso, né? exatamente. E não é qualquer comida e não é qualquer pessoa que poderia ter feito. Aquilo é feito pela Mônica, com a ajuda de outras pessoas. Minha sogra Márcia ajuda muitíssimo. A Maria Clara muitas vezes ajuda também. Dona Neuza também ajuda, né? Mas essas mãos que produzem esse alimento, elas têm consciência do que estão fazendo. Você falou, por exemplo, que as pessoas veem você, né? Minhas amigas achavam que eu não cozinhava. Você não cozinhava. O pessoal que eu mudei agora falou, você cozinha? Eu falei, gente, eu cozinho pra caramba. Sempre, É que eu não estou cozinhando. É. Eu falei, teve uma época que, inclusive, a Bê, que tá aqui comigo, arrasa na cozinha. Eu falei, não tinha como eu competir com ela. Faz aí seus pratos. Mas eu super cozinho. E às vezes, quando eu quero falar com o Ernesto e ele chega e já tem comida em casa, eu vou invento alguma coisa. Aí eu vou fazer uma saladinha de couve que eu aprendi. Ai, amor, quer uma entradinha? Eu faço a mesa, posto. Então, assim, né? E vou ali, Tatiana, e daqui a pouco eu vou e peço alguma coisa. Eu gosto da história. Ó, vocês ouviram? Ela vai Tatiana e de repente pede uma coisa. Com que frequência você ouve não dele? Só quando eu falar alto, quando eu gritar, quando eu for mal educada. Fora disso, consegue tudo, né? Então, eu me lembro da história do chá que você conta, né? Que muitas vezes você teve um dia... Não, gente, todo mundo sabe que ter um bebê requer outras funções, é igual. Ah, mas ele não te ajuda à noite? Ele me ajuda. Inclusive, essa noite ele acordou, porque o Benjamin não parava de chorar, que tá nascendo o dentinho. Mas como que o Benjamin se acalmou? Comigo. Então, nossa, seu marido não te ajuda? Quando eu dava mamar, ele falava, não tinha nem por que ele acordar, porque o Benjamin queria mamar. Então eu tava me lascando. Não é lindo. Gente, a gente sabe que dói, que cansa. Eu fiquei sem dormir. Enfim, eu até falar, eu faria tudo de novo. Porque é um momento que passa, mas é uma coisa assim. Eu tava, lembrando que você me perguntou, eu tava muito cansada. No começo, quando ele nasceu, muito cansada, porque ele não dormia. Né? E você fica muito desgastado e dá mamar. E aí, uma vez, eu passei assim, parecendo uns cabelos assim, com o olheiro. Aí, amor, me dá. Ele, não, nem vou pedir. Aí, o que foi? Fala. Nada, eu ia te pedir um chá. Aí eu ia falar, cara, constrangido. Vá pra casa a minha vontade, eu falar, a casa do chapéu. Assim, me pediu um chá? Não, aí a minha guerra entre a minha carne e meu espírito. Eu falei, se eu fizer um chá no micro-ondas, dura 40 segundos.
Não dura nem um minuto. E se eu chegar lá com mexa, que se eu fizer... Então, tá bom. Ele não ia... O chá fervido na xícara. Então, assim, eu falei, eu faço. Ele faz? Eu falei, faço. Não ia me matar mais um chá. E é mágico, entendeu? né? Mágico. Muito obrigada por várias dicas. E aí ele... Nossa, amor, e aí... E você vai criando uma outra sintonia na tua casa, com teu marido. Aí você vai tendo algumas concessões, ele vai te cedendo outras. Eu tenho alguns... Eu gosto de um monte de coisa que... Não é que ele não gosta, ele gosta, mas tem coisas que ele não faria. O Ernesto gosta muito de ir para São Paulo. Mas aí ele dá um jeito de pegar o lugar que eu gosto e me levar em outra cidade. Então, assim... vai falar que não é gostoso? Você tá alinhado com o teu marido? Ele fazer as coisas que você quer? Então, é mentira, né? Então, é gostoso. Mas muitas vezes as pessoas, né? As mulheres não querem fazer isso, né? Não é pelos 40 segundos, pela dificuldade de fazer. Nossa, não Porque é uma sensação de que ela está sendo sobreposta, né? Inclusive, nós ouvimos pouco você hoje, dona Mônica. Né? também falei. Uma sabedoria, Não, com sua para, sabedoria. você é convidada. Não, mas aqui tá muito bom te ouvir, cara. Mas eu queria te ouvir, Mônica, as duas, inclusive, né? Sobre essa questão de como... Nós já falamos disso aqui, né? Mas sobre a submissão feminina, que uma mulher tem que ser submissa ao seu marido. Né? Sim, eu ia falar até antes de você você ia? me chamar. Eu ia falar, mas não ia nem colocar nesses termos, porque as pessoas, obviamente, banalizam, né, a palavra e tal, e o significado dela. Mas quando você estava falando, por exemplo, da história do chá, fica muito claro para mim que as questões são individuais, né? A Camila tá falando aqui de uma construção dela, não tinha a ver com o Ernesto, não era o chá do Ernesto, era como ela podia passar por aquela pergunta, né? Ela podia olhar para ele e dizer, cara, olha para mim, vai lá, se vira, faz seu chá, é água com uma ervinha lá, entendeu? Um negócio básico, tal. Mas não, ela tá ali na construção dela. Então, ela precisava olhar para aquilo, e eu achei muito legal quando você usou a expressão, né? Eu precisei me moer. Isso aí não é só para mulher. Claro que não. Entendeu? Não é só pra Camila, não é só pra mim, não é só pra Maria Clara, que vai fazer 17 anos. Não é só pro Fábio, que é o pai da família, o esposo, não sei o quê. Não, é pra todos nós. É uma coisa que é do dia a dia. Você tá ali, você tá vivendo. E aí você tá se construindo. E aí, de repente, você olha e fala... É isso mesmo? Né? Tem uma coisa aqui fora do lugar. Sou eu que vou tirar? Não, mas isso era no teu trabalho, O né? mano No foi escritório. feito pra ser moído. Não, mas a copeira não tirou a caneca da minha mesa e tal. Cara, Nossa, eu vou ter que falar. Porque Pode inclusive, faz um falar. podcast de 3 horas. A gente foi num restaurante do Iguatemi de Alphaville domingo. Então, Alphaville você já fala. sim. Aí sentamos, o garçom não sabe quem a gente é. Quando a gente saiu da mesa, na verdade, a Olivia foi ao banheiro junto com a minha sobrinha, a gente saiu da mesa e o Ernesto fotografou a mesa. Ele falou, não tem condição, elas usaram o giz de cera e tal. E eu fui no banheiro, eu falei, filha, o que é aquilo? Eu ia voltar, só que a gente pagou a conta e tava indo embora. Aí gerou a dúvida ali como mãe. Eu falei, preciso educar mais a menina. Mas assim, aí a gente voltou do banheiro e o garçom tava retirando. Eu falei, moço, pode parar. Só que a gente vai tirar. Eu acho que ali, essas coisas são mágicas pra mim. O cara falou, nossa, porque deve ter tanta gente tá pagando. Não sei o que lá. Eu falei, eu vou tirar e eu vou ensinar. Aí a Olivia começou a recolher, pegou o salzinho. Aí o cara assim, ó, começamos, terminamos. Não tá 100%. Não, agora tudo bem, ele tá ali também, pra servir e tudo mais, nós também, mas eu precisava deixar uma mensagem pra ele e pra ela, pra mim, pra todo mundo, que eu não posso sair lá como um animal. Sim, então a construção é isso, é minha. Entendeu? Não quero, se o Ernesto não entender a mensagem, aí é um problema dele. Exatamente. Mas eu quero ser uma pessoa Exatamente. melhor. Muito então, assim, inteligente. assim como você, eu também passei por esse momento. E assim, é difícil, é isso mesmo. A gente, né, vai ali, você tem que ir ali por dentro, você fala, caramba, é isso aí mesmo que eu vou fazer, né? Eu vou ficar cansada ali pra... Então, na questão, por exemplo, da maternidade, eu acho que isso se reflete muito grandemente, né? Porque a gente vê ali a gente realmente com a olheira, cansada, às vezes você queria fazer uma escova, não consegue, ou às vezes você queria, sei lá, deixar o cabelo cacheadinho lá, que o povo faz o quê? Finalização. E aí você também não consegue, aí você tá lá de qualquer jeito, pega e coloca um prendedor no cabelo e vai. E aí você fala, nossa,
eu tô fazendo tudo isso porque um pequeno ser vivo depende de mim. Se eu não fizer, aquilo, né, aquela criança vai definhar ali. Então, para a mulher, quando ela tem essa abertura, né, que ela se permite viver isso, quando é possível, né, na maternidade, fica muito visível. Mas é o que eu falei, a construção, ela é individual, é de cada dia. E aí as pessoas hoje em dia ficam pensando, não, né, tem casamento que acaba por causa de uma história dessas. Pode do chá. Né? Tipo, não, imagina, não. A gente ouviu aqui alguns episódios atrás, um padre amigo nosso, ele falou, olha, um casal veio conversar comigo, não, acho que foi só a esposa, né? E aí ele falou, eu tive que dizer pra ela. E veja, obviamente, ele tem a vocação dele ali sacerdotal, mas um padre teve que dizer pra uma mulher, e isso aí, gente, ó, tem de monte. Falou pra ela, você precisa conversar com seu marido. Porque ela não conversava com o marido dela. Então, assim, as pessoas não adivinham. Ontem eu falei pra Cecília, ela tava jantando, aí ela terminou de jantar, aí ela foi e falou pro Guilherme, não sei o quê. Aí eu olhei pra ela e falei, Cecília, volta aqui. Você precisa entender uma coisa. As pessoas não adivinham o que você está pensando. Você não pode simplesmente chegar para outra pessoa, independente de ser o irmão dela, uma professora, a moça da limpeza da escola e tal. Você não pode simplesmente chegar e falar, tal coisa. Não, você conversa, você constrói ali um pensamento, sabe? E isso é para nossa vida, não tem jeito, né? E a gente muitas vezes se desfaz ali por inteiro, que também isso muitas vezes acontece num processo terapêutico, né? Sem dúvida. Você se, né, desfaz ali. Eu podia ter pensado, nossa, que cara, não sei o quê, me pediu um chá. Então. Não, quê, Não vê que eu tô ferrada, que eu tô fazendo mil coisas. Então, já passou, gente, E às vezes pela não vê minha mesmo. cabeça. É o que você tá falando, Claro. é minha construção. Isso. Depois eu começo a entender, depois eu É, começo eu não a tô- falar, eu começo a explicar. Isso. Olha, é verdade. Por isso que a gente se mói. Porque não é que você não pensa. Lógico, a gente quer o reconhecimento. Você queria que outra pessoa olhasse pra você e falasse, nossa, olha que linda, ela tá ali no puerpério, olha, se acabando e tal. Não, eu vou lá fazer o meu próprio chá e Vou tal. fazer o chá dela. Sério, seria o vou ideal. fazer um pra mim, um pra ela, um É. pra Olivia, não sei o quê. Não, sabe? Então, assim, essa nossa... Eu não Então, sei, a nossa geração de mulheres... Mas eu colhi grandes resultados. Por exemplo, aí me veio ontem na cabeça. Ele chegou super tarde do trabalho, amor. Tem 2 mamadeiras aqui em cima, eu tô muito cansada. Sim. Você deixa pronta pra mim? Então, quer dizer, ele foi, fez e tal, e acordou à noite, então tá tudo bem também. Então, e porque... Só que eu precisei. e Tá. porque não Porque é assim... se eu fosse no não- peito e na raça, você acha que você é quente? E aí não é uma... Agora, tem uma coisa, funcional. né, disso que a Mônica e você estão falando, que é muito interessante, né? O sujeito vem e pede um chá pra você depois de você estar moída, certo? Você pode fazer o chá e pode não fazer, certo? Sim. Eu acho que tudo também é uma conta. O que eu ganho fazendo, o que eu ganho não fazendo, e quem eu sou fazendo e quem eu sou não fazendo. Essa é uma pergunta de $1 milhão. Agora, uma mulher pode, por exemplo, estando arrebentada, sem energia para fazer o chá, pode falar pro marido que Pode não pedir, vai. Sim. Ela pode, inclusive, fazer mais do que isso. É que muitas vezes está difícil porque ela também está cansada, esgotada e tal. Aqui estamos falando do mundo ideal, né? Certo. Agora, uma mulher pode dizer pro marido o seguinte, amor, eu adoraria fazer o seu chá, mas eu tô esgotada. Tá tudo bem. Eu ficaria realmente especialmente feliz se você pudesse fazer um chá você pra mim. Acabou, essa ele chance. vai lá e faz. Tá resolvido, o cara vai fazer. Sim. E aí, Porque com a abordagem certa, claro, funciona. aí vai a dica do tio. Se você... isso eu acho que é principalmente para as mulheres, né? Porque vocês é que vão acabar dando tom de todas as coisas. Para o homem é mais difícil entender isso. Mas o homem também vai entender o que eu estou dizendo aqui. Talvez não. Mas, mulher, é assim, ó. Quando o seu marido disser para você uma coisa, olha, eu quero um palitinho desse de trigo, sei lá como é que é o nome dessa tranqueira. Vocês podem ter uma tendência de pensar assim, o que será que ele está querendo dizer? Mas isso aqui eu falei. O que será que tem por trás desse É tal? que eu já fiz muita mentoria. Não Ó, é profundo. Não tem nada por trás quando um homem fala. Ele só quer a porra do palito. É só. Mais nada.
Então, a gente não tem muito essa habilidade de construir uma ideia, uma frase que tem todo um arcabouço, um pano de fundo. Não. É só o palito. Certo? Já quando uma mulher vai dizer uma coisa, né? Além dela achar que o homem pode ter uma ideia muito rebuscada e tal, eu sei que há um desejo de que a gente compreenda as questões contextuais de vocês, mas frequentemente a gente não alcança. Fábio, eu vou ter que falar de novo. Foi um super bingo também de novo, porque agora isso não sai da minha cabeça. Domingo aconteceu o contrário do chá. A gente acordou tal, e eu queria café da manhã na cama. E olha como eu... Aí o Ernesto desceu, faz um café pra mim? Eu falei, faz um café pra mim. Pro homem, aí é meu pensamento, né? Café da manhã na cama, ele vai trazer, eu gosto de tomar... Perdão, café da manhã na cama, eu gosto de tomar com mel e tal. O fim da história é evidente. Peraí, passa 10 minutos, passa 20 minutos, passa 30. Eu falei, nossa, ele tá preparando uma mega bandeja. Pensa numa bandeja. Expectativa. Meia hora. Meu Deus, eu falei. Já tô rindo. Ernesto, cadê meu café? Ele, que café? Tô aqui embaixo te esperando pra tomar café. Aí eu, gente, ele falou, você não falou nada. Eu falei que eu queria o café. Ele fez o café e tava lá. Eu quero café da manhã na cama. Meu, isso já virou quase uma guerra. Aí eu, poxa, eu queria meu café. Aí ele, meu, você não faz. Eu falei, tá aqui aí eu, café, ele fez um café. E um café ele preto. deu uma Tem que dele. falar com o homem igual o crustáceo, que você fala que a Mônica tem que fazer a lista pro mercado como se estivesse fazendo com um crustáceo. Considere Ele que eu tenho uma fala inteligência de um crustáceo, Mônica. Desenha pra mim, porque eu não quero errar com ela. Então, assim, o seu marido, se ele não for, assim, muito disfuncional, um retardado, um imbecil completo, se ele for homem, não um menino, né? Se ele for um menino, você precisa voltar 10 casas e, embora não seja seu papel, não seja justo, você vai precisar ajudar ele a ser um homem, porque senão ele não vai se tornar. Não acontece por osmose, tá? E você pode ser o motivo que faltava para ele se tornar um homem. Agora, considerando que ele é um homem adulto, certo? Ele continua sendo um homem meio desmiolado. Então você precisa desenhar para ele. Eu quero que você mate o Coronel Mostarda na biblioteca com o candelabro. Senão pode dar um probleminha. Certo? Isso aqui é referência ao detetive. Né? Não, é super famoso o detetive hoje em dia, só que é com celular. Ai, meu Deus, sério? Gente, então, tocou. Pra Maria Clara poder falar, né, que eu me estendi, é assim, quando o seu marido disser uma coisa pra você, é só o que ele tá dizendo. Pode acreditar, é simples daquele jeito. E quando você for dizer pra ele, simplifique, desenhe e mastigue. Porque senão é muito possível que ele não consiga entender. E se ele entender, muito provavelmente ele vai ter o maior gosto de fazer por você, porque a gente gosta de agradar nossas mulheres. Só que muitas vezes a gente não sabe como. E sobre o espremer-se, o moer-se que você falou, né? Isso é belíssimo. Sim. Né? Então, e eu penso numa frase que me ocorre aqui, que é o seguinte: consumir-se é construir-se. Construir-se é consumir-se. A gente só se constrói se consumindo, que é para isso que a gente foi feito. Completamente. E isso que vocês estavam falando da mulher da instrução pro homem é algo que eu percebo muito, assim, na relação de vocês também e em toda relação saudável de homem para mulher e de mulher para homem e também de forma hierarquizada em geral. E uma outra coisa que, então, eu vejo muito, assim, na questão da própria jornada, por exemplo, que tinha sido comentada, né? Claro que você tem as ideias, você pega o conteúdo e aquilo vira uma massa amorfa, assim, de várias ideias e tudo. E você, assim, dá todo o tônus, assim, do projeto. Mas quem organiza? Quem é que pega a massa amorfa e modela aquilo, pega aquilo, todo o conteúdo que já está pronto e organiza, faz com que aquilo fique inteligível, fique apto a ser recebido pelas pessoas, né? Quem é que coloca aquilo da melhor forma possível? Minha mãe. E vocês também tinham comentado alguma hora sobre abrir mão de fazer o mais difícil para que a outra pessoa fique com o mais difícil, que parece esquisito, né, também. E tem muito a ver com o que vocês também estavam falando, tem a ver com a história do chá e tudo. Talvez de um jeito que não fique tão claro ainda, mas espero que eu
que eu vou chegar lá. Mas essa ideia, assim, de abrir mão daquilo que é mais difícil e que a gente sabe que a gente conseguiria fazer, me parece que chega a ter um caráter simbólico mesmo. Porque é algo que acontece em vários momentos, em vários âmbitos da nossa vida. Então, assim, falando pela minha própria experiência, dando um exemplo. Quando eu tô ensinando criança, na aula de inglês, tudo, tem momentos que chega um exercício do livro que pra mim é uma coisa muito simples. Eu olho aquilo e eu penso, poxa, é um exercício bem elaborado, é um exercício difícil, mas eu sei fazer isso aqui e eu termino isso aqui rapidinho. A questão não sou eu que preciso aprender aquilo. Aquele exercício não vai fazer nada demais por mim, mas vai fazer algo muito importante pelo aluno, pela criança. Então, aí a criança fala, ai, teacher, mas eu não tô entendendo, o que é isso? E ela quer que eu dê resposta. Mas eu não posso dar resposta, não posso fazer aquilo por ela. Assim, dá um negócio, a gente fica se moendo, é bem o que a Camila falou. Assim como a Camila, eu tenho certeza que ela se sentiu assim, que ela tava se moendo quando ela se segurava pra não fazer o mais difícil da casa dela, e ela deixava aquilo por Ernesto. Por quê? Porque aquele é o papel dele. E é aí que eu quero chegar. A gente deveria se orientar pelo propósito das coisas e pelo propósito das pessoas. E aí eu não tô falando assim, qual é o seu propósito de vida, não sei o quê. Não, eu tô falando de algo um pouco mais próprio da gente, mas como é que chama? Inerente? Não. Não é inerente, é algo que é humano, não sei o quê. Não sei. O Dr. Ítalo usa bastante essa palavra. Eu vou lembrar. Da substância? Não é isso. Não, mas enfim, é algo próprio do ser humano. Que assim, a mulher, ela tem um papel, o homem tem um papel, um professor tem um papel, uma mãe tem um papel muito bem definido. E o mundo é orientado por símbolos. Quando a gente é fiel a esses símbolos, esses arquétipos, digamos assim, para ficar mais claro, e a gente também se doa de forma que aqueles que estejam ao nosso redor, que a gente faça com que essas pessoas também consigam seguir os arquétipos dele. Então, eu deixar o meu aluno ser o aluno, eu ser a professora que eu preciso ser, uma esposa deixar o marido ser o marido que ele precisa ser, isso é o que faz com que tudo se alinhe e é o que confere um caráter extraordinário para momentos, para organizações, para coisas que parecem ser muito simples, como a disposição em U de um curso, como o transporte, a entrega como de uma mesa joia bem servida, como cozinhar. Mas eu não gosto de cozinhar. Não sei o que lá, mas às vezes eu vou ter que cozinhar. Exatamente. O que você falou do alimento também, uma hora, que a gente acaba desvirtuando o propósito, a substância das nossas ações. Então, vezes que a pessoa tá comendo... Hoje eu vim pra cá comendo almoço no carro numa Tupperware, não era nem num prato. Eu comendo assim... Eu juro, teve um momento... Eu nem comentei isso com a minha mãe que tava comigo no carro, mas teve um momento que eu olhei pra baixo assim e eu pensei... Nossa, eu tô comendo, eu tô me alimentando e eu não tava prestando atenção nisso. E eu senti uma vergonha, assim, tipo... Porque, caramba, isso tem um caráter extraordinário. A gente é menos gente quando faz essas coisas. Sim. E quando você tá em uma mesa disposta também, como você tinha comentado, quando você serve um chá sem precisar servir, isso tem uma coisa de extraordinária, porque você coloca o papel daquilo no que deveria ser. Aquilo está nos eixos, né? É isso aí. Só completando uma coisa que você falou, no conteúdo da jornada, a construção dos slides, dos temas, a Mônica participou ativamente, porque muitas vezes eu estava ali na nossa mesa, né, discutindo algum assunto com ela, comendo alguma coisinha que ela me serviu e perguntando, o que você acha, tal, vem aqui, dá uma olhada e tal. E as pessoas se espantam, né, que a Mônica faz meu prato. Então, saiba, a Mônica faz meu prato. Olha que loucura. Raras vezes eu fiz o meu próprio prato. E é por isso que ela manda em mim. E se você se escandalizar com isso, me perdoe dizer, você precisa melhorar essa burrice.
Você não entendeu. Por causa dessas coisas que ela faz por mim e que ela não devia fazer, é que ela manda em mim. É por essa sutileza, por essa reverência que ela não me deve, que ela manda em mim. É por isso que eu vou matar e vou morrer por causa dela. Certo? Claro, eu também mataria e morreria se ela não fizesse essas coisas. Mas você compreende? Tem uma música que diz, né, do Renato Russo lá, né, que é servir a quem vence o vencedor, que é o estar-se preso por vontade, enfim. Então, a gente precisava conseguir olhar um pouco mais para essas coisas, né? Essa parada da gente ser tão independente, de todo mundo ser dono de si, e não está funcionando. Já está em tempo da gente observar, né? Mas estamos sem tempo. A Sirene ali, do Benjamin, nos diz que o nosso tempo já se esgotou. Foi muito legal ter você aqui, viu, Cá? Foi. Obrigada. Eu falei pra caramba, eu sempre falo pra caramba. Que bom! Tem o que dizer, né, Cá? Você tem o que dizer. Você tem o que dizer. Não me dê o microfone. Mas muito legal ter você aqui. Considerações finais, Maria? Bom, de novo, reforço o que meu pai disse, agradeço pela sua presença, acho que foi um papo muito legal, muito produtivo. Agradecer aos nossos patrocinadores por tornarem isso aqui possível, essas conversas, essas palavras trocadas, e é realmente muito legal, porque vocês fazem parte disso também, um intercâmbio da gente com vocês, de vocês com a gente. Então, por mais que não apareça agora nos episódios explicitamente, todo mundo que está assistindo, que ajuda, que apoia, que responde a gente, fala com a gente, que patrocina, vocês são parte do SAL também, e vocês influenciam isso aqui, direto ou indiretamente. Você que nos assiste é a razão disso aqui. Obrigado. Obrigado pelos comentários, pelo carinho. Tem sido bem gratificante. Obrigado. Moniquinha. Muito obrigada por estarem com a gente. Camila aqui especialmente, muito bom. E nos vemos no próximo episódio, então. Camila? Eu também só tenho a agradecer a vocês, Fábio, Maria, os outros dois que estão em casa, a família toda, a Mônica. Agradecer pela oportunidade. Espero que tenha ficado uma mensagem aí. E eu vou deixar até meu Instagram. Não sei por que veio isso na minha cabeça. A gente vai deixar que alguém ele quer aqui, conversar de outra Aquela coisa. que é uma joia. Mas se quiser, eu também entrego, né? Sim, com Obrigada a certeza. todo mundo que nos assistiu, né? E meu Instagram é camila.macedo_joias, tá? Não é sobre joias hoje em dia. Eu falo que isso é só enfim. Mas Deus eu tô escrevendo aí uma nova jornada. Fez muito sentido. Parabéns pelo trabalho também, pelo que você Obrigada. tem feito lá, né? Esse seu serviço a outras mulheres também. Sim. É muito valoroso. E obrigado por estar aqui. Que Deus abençoe sua Muita família, sorte e sucesso. seus Amém. negócios, e que a Olivia fique bilhardária. Amém. Eu e você vamos ficar multibilionárias, então, Olivia. Combinado? Até a próxima semana. Deus abençoe você. Até. Até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.